esse semipresidencialismo aí, isso acaba com o impeachment do presidente? Não, assim, passa a ser desnecessário, mas o impeachment continua existindo, né? Se o presidente for envolvido por algum escândalo, eventualmente, nada impediria. Mas o que é natural, o que é comum, é você trocar o governo. Trocar o governo significa trocar o primeiro-ministro. Mas a figura do impeachment existe, né? Continua existindo sempre. E mas a é figura desnecessário. A figura do impeachment está desde a primeira Constituição brasileira, que foi copiada da Constituição presidencialista americana, né? Republicana, república e presidencialismo, né? E democracia. Então, são as três grandes O estruturas. impeachment continua existindo, mas é uma ferramenta que vai ser muito menos utilizada. É o que a gente tem que ter, ué. Tem que ter, é sim. uma crise. Ela é importante ter manutenção dela, sim. Ele está lá, está mantido. Carol, mais alguma pergunta? Não, Cláudio, pode ir. Obrigado, deputado Raul, deputado Olha, vamos Lafayette junto Andrade. nessa batalha, vamos repensar, professora, né? Não precisa, vamos direto para o aperfeiçoamento do presidencialismo brasileiro, vem novas eleições aí o ano que vem, e não dá para continuar com esse modelo arcaico, carcomido, né, rançoso, que só fez males para o nosso povo, para o nosso país. O Brasil está atrasado no desenvolvimento econômico, os últimos 20 anos o crescimento foi baixíssimo, a década perdida, a década de 2011, 2020, isso tudo tem a ver com o péssimo gerenciamento do presidencialismo brasileiro. Não há um líder supremo único para vir e resolver o problema. Só Jesus, que veio para mudar o mundo. Agora, os homens são falhos. E o conjunto do parlamento, com o executivo eleito, vai se tornar uma máquina de administração muito mais eficiente e muito mais competente. Tenho essa convicção. É isso. Obrigado O aí pelo presidencialismo espaço. atual do Brasil é uma usina de crises. O Brasil não aguenta mais crise. Vamos pensar nisso, com mente aberta e sem preconceitos. Deixa eu ver se a Carol tem mais uma pergunta, pelo menos, eu acho. Não, o meu ponto é que eu sou advogada, né? E o meu ponto aqui é o seguinte: é cláusula pétrea ou não é cláusula pétrea? Não, né? não Pois não. tem essa discussão, né? Eu entendo o seguinte, Não, na mas verdade, a Constituição mandava que se fizesse um plebiscito, esse plebiscito já foi feito, então ele passa a ser uma cláusula pétrea. Então, para a gente ver como é que a CCJ vai se posicionar sobre esse assunto. Mas nós vamos respeitar a decisão do plebiscito. Nós estamos mantendo aqui, o plebiscito acabou com o parlamentarismo. Nós estamos mantendo o presidencialismo com alguns aspectos positivos do parlamentarismo que poderia auxiliar o nosso presidencialismo. Não vejo como causa pétrea, mas acho que é importante trabalharmos essa mudança. É bom para o Brasil, é importante. E aí, Carol, quero a sua avaliação aí dessa conversa inicial. E a gente ainda vai trazer na quarta-feira o príncipe, né, o deputado Luiz Felipe, que ele também ele tem a proposta também dele. Eu acho que vai ajudar a gente ir enquadrando esse debate que me parece que precisa ainda amadurecer bastante, né? Essas conversas que só acontecem no parlamento, para o parlamento, eu acho que a gente precisa incluir a sociedade, fazer esse esforço que eu estou fazendo aqui, que eu não estou vendo o resto da mídia fazer. Mas me fala aí, o que você achou? Não, eu acho o seguinte, eu sou a favor do parlamentarismo, mas eu tenho as minhas dúvidas do quanto você consegue implementar um parlamentarismo no Brasil hoje. Por esses pontos que eu trouxe, a gente tem o país com maior número de partidos políticos. Como é que você vai acomodar? Como é que você vai fazer essas composições? A gente sabe que a maioria dos partidos não tem ideologia alguma. A gente sabe como é que monta a chapa no Brasil hoje. Coloca o jogador de futebol, coloca o dono da banca de jornal que é popular no bairro. Tudo isso para eleger um cacique partidário que já está ali há muitos anos envolvido em escândalo de corrupção, né? O modelo que a gente tem hoje de você precisar do voto, né, da soma de votos da legenda
para eleger o cabeça de chapa, perpetua a corrupção no poder, perpetua a compra de voto. Então, a gente só consegue falar de um modelo ideal, e aí, para mim, sim, esse modelo ideal é o parlamentarismo, quando a gente fizer o dever de casa, quando a gente resolver milhões de questões que precisam ser resolvidas antes, voto distrital, enfim, tem muita discussão ali de reforma do sistema político para que esse sistema ande. O deputado colocou ali a questão do Truman, que daí isso iria a responsabilidade para um conselho de ministros. Quem era do conselho de ministros do Churchill na guerra? Ninguém sabe. No final das contas, as pessoas precisam de uma figura para ser responsabilizada. A gente está vendo isso nos Estados Unidos. Tem o Musk que está fazendo um super trabalho? Tem, mas a responsabilidade final é do Trump. Aqui é do Lula. Foi do Bolsonaro. É do presidente. A população quer saber para quem que ela fala que aquilo ali não está funcionando. Eu só me incomodo, Carol, e aí não tem a ver com o modelo, com o regime, mas talvez com a configuração que a gente tenha aqui, especialmente nesse atual governo. Mas eu me incomoda muito o presidente da República ter de lidar ao mesmo tempo com, sei lá, política de defesa, estratégias, relações internacionais, tanta coisa importante, e ainda ter de lidar com liberação de emenda, com a aliança partidária. Eu acho que é isso que está errado no nosso sistema, né? Porque você tem um presidente da República, primeiro a questão da reeleição, né? Você falou do voto distrital, deixa a Carol lá. Você falou do voto distrital. Tem gente defendendo que seja pelo menos o misto, né, para que a gente tenha um caminho efetivamente para melhorar a representação, e também o fim da reeleição. Me parece que é uma outra proposta, um outro item desse cardápio de reforma política que precisa ser rediscutido, porque a gente tem hoje um presidente que assume e é isso. Está ali nos primeiros 2 anos, talvez ainda se dedique ao governo, mas nos 2 anos finais, como está acontecendo agora, e como acontece sempre, ele já está pensando na reeleição. Então, a própria máquina pública, ela é colocada para a reeleição, né? Isso distorce tudo. Aí a gente vive, por isso, essas crises todas, né? Me incomoda muito estar o presidente da República justamente se reunindo, né, com o ministro do STF, se reunindo com parlamentares para discutir o palanque regional que vai montar. Eu acho que aí a gente perde realmente a essência do que é presidir uma nação. Cláudio, esse foi meu ponto ali, e aí eu discordei um pouquinho da resposta do deputado quando eu falo que a gente tem um Congresso que tem muito poder, né, e que limita o poder do presidente da República, e ele falou que o presidente da República no Brasil é um dos homens mais poderosos do mundo, né, poderoso do mundo é com certeza o presidente dos Estados Unidos, mas acho que ele quis dizer na questão das atribuições. A questão é que a nossa Constituição Federal, ela engessou o gasto público, então hoje você tem as verbas ali carimbadas para cada área, e o que sobra do orçamento, principalmente o nosso orçamento que tem, né, rombos sucessivos, o que sobra ali para o presidente fazer política pública sem precisar fazer acordo com o Congresso não é tanto. Por isso a gente tem esses escândalos de emendas que começou lá atrás, isso sempre existiu, mas o volume das emendas começou lá atrás quando a Dilma começou a perder base no Congresso. Então, a gente já vive isso, do presidente estar engessado e estar na mão do Congresso. Esse presidente, inclusive, imagina, a gente já vive um semipresidencialismo agora, né? Porque você tem um presidente que está mais preocupado em viajar, né? Em gastar o cartão corporativo, bater recorde de cartão corporativo, e o dia a dia da política está sendo tocado pelo Congresso. Você tem um ministro da Casa Civil que é inerte, né? Não tem gerência sobre o governo, nenhuma, zero gerência, o Rui Costa, né? Nós temos um ministro da articulação política que é péssimo, não sei qual é o pior, né? O Alexandre Padilha, que não consegue tracionar nada no Congresso, né? De uma forma que não seja a partir do fisiologismo ali da troca, da liberação do pagamento das emendas. Então, infelizmente, a gente tem um problema de essência aqui, que é um problema de qualidade dos políticos. Então a gente primeiro precisa melhorar a nossa capacidade de eleger políticos, né? A gente tem que pelo menos melhorar
essa representatividade, né? Então, assim, reforma política acho que tem que vir antes. Mas eu tô aberto ao diálogo. Eu acho que por que eu estou trazendo esse tema, né? E vou trazer o Luiz Felipe também para debatê-lo. Porque eu estou vendo ele ganhar muita tração. Inclusive essa PEC, pessoal que está nos assistindo aí, para vocês entenderem, tá? Essa PEC do semipresidencialismo, ela ganhou quase já as assinaturas que precisava em meio às eleições da Câmara e do Senado. Né? Então, enquanto a gente estava ali debatendo a eleição para a presidência do Senado e da Câmara, os parlamentares, aí o Raul e o André, estavam passando essa PEC e recolhendo assinatura. Então, eles já conseguiram praticamente quase o que eles precisavam naquele dia, no sábado. No sábado, sem que ninguém discutisse esse tema, sem que ninguém soubesse que esse tema estava sendo discutido. Então, me assustou, por quê? Porque como é que muitos parlamentares resolveram apoiar uma proposta que sequer veio à tona para ser debatida na sociedade, na imprensa? Sabe, são esses movimentos que eu já tenho aqui um pouquinho de experiência, né, depois de 25 anos cobrindo esse negócio, que eu olho assim e falo, tem alguma coisa aqui que precisa colocar a nossa lupa, né? Então, assim, eu acho que esse debate é um debate necessário. Me parece que existem forças dentro do parlamento que já estão querendo aprovar isso a toque de caixa, tanto é que essa proposta já bateu mais de 179 assinaturas, né, para além daquilo que é necessário. Então, estão correndo com uma proposta que me parece que ela não está madura no debate público. Então, se houve um debate, esse debate não teve a participação da sociedade, por isso o meu esforço em trazer esse debate para cá e agradecer mais uma vez os parlamentares que estão à disposição para fazer esse debate. Afinal de contas, eles me parece que são os principais interessados em fazer esse debate se consolidar e amadurecer.